abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no Salmo 2. Livro de Salmos, Salmo 2. Amém? Amém. Todo mundo está no texto? Glória a Deus. Por gentileza, curva sua cabeça, feche seus olhos. Santo Deus e eterno Pai, Criador do céu e da terra, Pai amado, é com muita alegria que mais uma vez viemos aqui à tua casa, Senhor, para nos juntar nesta assembleia, para louvar, Deus, e adorar o teu nome. Querido Deus, nós sabemos, meu Pai, que o Senhor está aqui, pois não precisamos, meu Deus, de manifestações físicas para ter a certeza da tua presença, pois o Senhor sempre, meu Deus, está com os teus, pois é somente a tua palavra, meu Deus, que vai nos direcionar, que vai fazer com que venhamos, meu Deus, compreender cada vez mais os teus decretos, as tuas leis e as tuas vontades. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço, nos dá discernimento e sabedoria para que possamos compreender melhor a tua palavra, para que assim, meu Deus, nós venhamos te servir melhor. Pai, te pedimos, nos fortalece. Sem a tua graça, meu Deus, será impossível. Nos fortalece, Senhor. Querido Deus, que nada, meu Pai, que venha querer nos afastar de Ti, Senhor, venha tomar os nossos pensamentos. Que as nossas preocupações fiquem daquela porta para fora. Querido Deus, em nome de Jesus, nos enche com o Teu Espírito Santo até que nada mais importe. Pai, nos mantenha de joelhos, meu Deus, todas as vezes, meu Pai, que nós nos sentimos só. Nos fortalece para que possamos, meu Deus, meditar dia e noite na Tua palavra. Querido Deus, que ao lembrar das minhas pregações e reflexões, que os meus irmãos não lembrem nem do meu nome, mas que o Teu nome seja exaltado para todo sempre. Amém. E glória a Deus. Queridos e amados irmãos, o Salmo 2 ele tem como título o reinado do ungido de Deus, que por algumas vezes existem algumas interpretações que não estão de acordo com o texto, e hoje nós iremos, é um salmo relativamente pequeno, 12 versículos, no qual nós iremos estar fazendo a exposição de cada versículo. Então nós iremos ver que as promessas messiânicas, elas não estão somente nos livros dos profetas, mas também nos salmos. Embora os salmos não sejam o gênero literário, da profecia do Messias. Então nós iremos estudar o Salmo 2, que é considerado um salmo real. A palavra do Senhor nos diz: porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu reino sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei.
pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás. Como um vaso de oleiro, agora pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Serve ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Glória a Deus. Os salmos reais, eles começam a funcionar como profecia do Messias, que virá originalmente. Eles celebravam a coroação de um rei de Judá. Por exemplo, os Salmos 2, 72 e 110. Por exemplo, o Salmo 45. John Stott nota que esses salmos proclamam a posição do rei como ungido de Deus e declaram que Deus realizará por meio dele e da sua dinastia. Assim sendo, eles falam dos filhos de Davi, que viriam e no exílio na era pós-exílio, quando não havia rei que reinasse. Falavam a Israel somente sobre o grande filho de Davi, a quem os profetas haviam anunciado, como aquele a quem a aliança de Deus com Davi ainda se cumpriu. James May sugere que, sob a influência da profecia messiânica posterior que Isaías esteve em cena, os salmos começaram a ser descritos no contexto da própria profecia e a mover-se para outro gênero dentro da própria história do Antigo Testamento. Esses salmos começam a ser lidos e entendidos como profecia messiânica, a inauguração que eles escreviam aguardando um candidato ao título Filho de Deus pairava no ar, porque não havia pessoa humana histórica a quem podia ser dado. No versículo 1: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os gentios aqui se referem às nações, tá? Não é somente aqueles que não eram considerados povo de Deus. Aqui nesse versículo está se referindo às nações. No verso 2, quando diz: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. As nações são organizadas pelos seus líderes políticos. Quando fala ungido, esse ungido aqui, sempre alguns confundem, porque eu acho que na sua Bíblia aí deve estar ungido com U maiúsculo, tá? E diante disso, alguns confundem esse ungido com Cristo, né? Então, vamos lá. Mas no seu contexto do Antigo Testamento, o que está em vista é a posição geral do rei Davídico. Esse rei reflete a glória do Messias, porque prenuncia Cristo. Quando diz conspiram, esta é uma coalizão ímpia entre os reis da terra. Então eles direcionam sua hostilidade contra Deus e contra o rei humano que ele elegeu. No verso 3, a palavra de Deus nos diz: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Aqui eles se rebelam e falam que sacudamos de nós as suas algemas, ilustra a independência dos reis vassalos. Quem são os reis vassalos? Os reis vassalos são todos aqueles reis que são governados por um único rei. Então, um rei governava todos os outros, então todos os outros eram reis vassalos, justamente porque tinha um rei acima deles. E é exatamente nesse contexto que a Bíblia apresenta Deus como Rei dos reis, Senhor dos senhores. Vamos para o versículo 4. O versículo 4, a palavra de Deus diz: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Ri-se, quem está nos céus é o Senhor.
Então, enfatizando a soberania de Deus, isso indica que o lugar a partir de onde Deus reina, obviamente é o céu. A combinação entre irá e zomba deles funciona como uma ideia, só mostrando que a resposta de Deus à rebelião das nações é zombar deles, sabendo que suas tentativas são vãs e seu destino é certo. No verso 5, na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Embora no versículo anterior, no 4, Deus esteja rindo, essa atitude leva a uma única ação, que é repreendê-los na sua ira. Verso 6: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Verso 6: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu monte Sião, meu santo monte Sião. Então, o meu rei, o Senhor anula a conspiração dos reis, apontando para o seu representante na terra, estabelecido por Deus em Jerusalém. A passagem prenuncia Cristo, mas a referência é ao rei de Israel, que era um símbolo de Cristo. Sobre o meu santo monte Sião. Sião é uma colina ao norte de Jerusalém. Sua importância não tem nada a ver com o tamanho, mas em vez disso, com o templo localizado ali. Era o lugar que Deus escolheu para tornar conhecido a sua presença ao seu povo. O nome Sião muitas vezes é usado como sinônimo de Jerusalém. Então, Sião é o nome físico da morada de Deus, o céu, e grande parte do simbolismo do templo apontava para o céu. No verso 7, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele me disse: tu és meu filho. Então, Davi reflete sobre a promessa de Deus em 2 Samuel 7,14. Quem puder, leia por gentileza. 2 Samuel 7,14. 2 Samuel 7,14. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filho dos homens. Amém. Então, na aliança davídica, Deus havia prometido esse relacionamento íntimo com os seus descendentes, que fossem obedientes ao Senhor e que governaria Jerusalém. Então, a realeza davídica, ela se cumpre na realeza de Cristo. Tá? Alguém encontre e leia por gentileza Atos 13:33. Outro procure Romanos 1:4. Outro procure Hebreus 1:5. Acharam? Atos 13:33, Romanos 1:4, Hebreus 1:5. Como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei. Romanos 1,4. Em que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Hebreus 1:5. Alguém? Porque a confusão disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu te serei por pai, e ele será por filho. Temos Hebreus 5:5 também. Assim também, Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que ele disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Amém. Então essa referência ela distingue o poema como um salmo de coração, celebrando o dia em que a monarquia assumiu o controle. Tá? No verso 8, nós vemos aqui: pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão.
de fato, o que é seu ficará para o teu filho. E aqui quando ele fala, te darei as nações, incluindo os pagãos, extremidades da terra, por tua possessão. Então ele estava deixando bem claro, extremidade da terra, o mundo inteiro. O mundo inteiro. Ok? No versículo 9, diz: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Ferro, poder, força, resistência. Despedaçará como um vaso de oleiro, fragilidade. Fragilidade. Por mais que o homem tente se exaltar aqui na terra, de acordo com a sua classe social, de acordo com o seu poder aquisitivo, ele não passa de um vaso nas mãos do oleiro. Glória a Deus se o cidadão for aquele vaso que o oleiro precisa destruir para reconstruir. A própria palavra de Deus nos diz que Deus não nos dá um fardo que nós não possamos carregar. Então, nós temos que entender e perceber o quanto que nós somos frágeis nas mãos de Deus, ok? Mas Ele nos fortalece. Então, no versículo 10, agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Então, o primeiro cuidado dos reis deveria ser adornar a glória de Deus, coisa que eles não estavam fazendo. No verso 11, serve ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Alegrai-vos nele com tremor. A misericórdia e a proteção de Deus fazem com que seus súditos se alegrem. Ao mesmo tempo, sua justiça faz os desobedientes tremerem. Veja bem, alegrai-vos nele com tremor. A misericórdia e a proteção de Deus fazem com que seus súditos se alegrem. Ao mesmo tempo, sua justiça faz os desobedientes tremerem. É muito engraçado quando às vezes nós vemos certas desobediências e alguns não conseguem compreender que se nós nos alegramos com a justiça de Deus, né? Então, com a proteção dele nós nos alegramos também, mas também nós temos que compreender quando ele usa a sua justiça e faz os desobedientes tremerem. Então é por isso que não dá para a gente ficar se enganando. É por isso que não dá para a gente ficar empurrando com a barriga o nosso relacionamento com Deus. Eu costumo falar para os meus alunos que se você quiser ficar bom em algo, você não vai ficar bom fazendo de vez em quando. Se você quiser ter um bom relacionamento com Deus, você não terá um bom relacionamento com Ele conversando com Ele de vez em quando. Se você quiser ficar bom lembrando dos versículos bíblicos, meditando na palavra de Deus, você nunca vai conseguir se você ler a Bíblia de vez em quando. Não tem como. E quando não compreendemos isso, nós estamos nos enganando. O maior engano que nós podemos fazer não é contra as pessoas, não é para as pessoas, é nós mesmos. Quando nós nos enganamos, eu sou um adorador, mas não gosto de ler Bíblia. Eu sou um adorador, mas só quero louvar quando tem oportunidade no altar. Eu sou um adorador, mas não tenho evangelizado o vizinho. Eu sou um verdadeiro adorador, mas não tenho orado, falado com Deus. Então, existe uma regra muito simples para nós cristãos. Quando nós não nos aproximamos de Deus, automaticamente nós nos aproximamos do outro lado. E é daí onde muitas pessoas começam a sofrer consequências de atitudes
que tiveram no passado e termina falando que Deus não está olhando para aquilo, que Deus não está cuidando, porque essa pessoa ela está se enganando. Ela ora de qualquer jeito, ela lê a Bíblia quando quer, ela vem ao culto do jeito que quer, às vezes está no culto, a cabeça está longe. Então, enquanto nós não nos desprendermos das coisas lá fora, nós não iremos absorver o que está aqui dentro. Eu falo isso por experiência própria. Eu não estou falando isso aqui para exortar fulano, beltrano, ciclano, não. Até mesmo porque a própria palavra de Deus já faz o próprio papel dela. Eu já passei por isso. Não existe ninguém forte espiritualmente sem oração e estudo e leitura da palavra. Não tem. Não tem. Uma das coisas mais complicadas hoje em dia, sabe por que muitas pessoas não querem ler a Bíblia? Porque ficam se perdendo em falácias de falsos profetas, que sempre aparecem com revelação de tudo. Então essas pessoas elas ficam tão enganadas com aquilo que elas veem e ouvem, que elas acham que não precisam mais ler a Bíblia, porque elas têm os falsos profetas delas de estimação, os quais sempre estão revelando coisas. A pessoa fica tão preguiçosa, quer tanto pegar coisas prontas, que ela não lê a Bíblia, ela não medita. Esses dias eu conversando com um rapaz e falei a respeito dos filhos que Maria teve depois de Jesus. Ele disse: não, isso é impossível. Eu disse: não é impossível, está aqui na palavra. Não, mas eu acho. Não, o que você acha, o que eu acho, não importa. O que importa é que está escrito. Mas você também? Não, eu também não. Eu estou sendo sincero com você. Se eu achar que o que tem na Bíblia tem que ser de acordo com o que eu acho, com o que eu desejo, eu não sou cristão. Porque aí eu já começo a puxar para a minha carne, para o meu desejo, para o que eu quero, para o que eu acho, para o que vai me beneficiar. Não, o evangelho bom é aquele que confronta a gente. É igual existe aquela frase, eu não sei se é de Agostinho, que ele diz, todas as vezes que ele lê a Bíblia, ele vê vários defeitos, mas é todos dele. Mas o homem, quando ele está impregnado com o pecado, quando ele está impregnado com os desejos carnais, quando ele está impregnado com as coisas que deslumbram os seus olhos, ele sempre vai achar que os erros é da Bíblia. Vejam tanto que muitos homens e muitas mulheres ímpias confrontam a palavra sem nunca ter lido. Então é por isso que essas pessoas tão vazias de Deus e tão cheias de filosofia humana se perdem. E aí, às vezes, por que todo final de ano, se você parar para pensar, todo final de ano a minha pregação é uma só. Eu sempre pergunto: você já fez um retrospecto de sua vida espiritual durante todo esse ano? A minha pregação é uma só, todo final de ano. Se eu pregar final de ano, pode ter certeza que sempre vai ser a mesma coisa. Porque é necessário. Quando a Bíblia diz, quando nós vamos cear, examine-se o homem a si mesmo. Aquele examinar não é só do dia anterior, não é só do dia que você vai estar consumindo a ceia, participando da ceia. Aquele examinar ele tem que ser constante. Evangelho é renúncia. Evangelho é decisão. Evangelho, às vezes, é necessário que ele nos confronte. Então, veja que alegrai-vos nele com tremor. A misericórdia e a proteção de Deus fazem com que seus súditos se alegrem. Eu sou súdito de Deus, amém. Então eu me alegro, né? Eu vou me alegrar com a misericórdia, a proteção, né? Que delícia, que maravilha. Pensei, você às vezes está no meio de um furacão e você se sentir como se você estivesse nos braços de Deus. O mundo está acabando, você está ali, ó, sereno, feliz, porque você tem certeza que o que você está passando aqui é uma chuva. O cristão que ele não tem convicção de que ele está passando só uma chuva aqui, ele não nasceu de novo. O cristão que não compreende que ele é um estrangeiro,
e que a qualquer momento ele pode partir dessa para melhor, ele não nasceu de novo. O cristão que não compreende que a presença de Deus na vida dele é maior do que qualquer riqueza do mundo, ele não nasceu de novo. E daí, esses aqui que diz, ao mesmo tempo, sua justiça faz os desobedientes tremerem. Com aquele episódio lá da cantora lá na Bahia do Trio Elétrico, nós vimos ímpios dando testemunhos. Rapaz, sei não, viu? Deus estava tão bem, porque olha, aconteceu um negócio estranho. Na hora que a outra falou lá do Apocalipse, a outra zombou, e aí baixou uma energia negativa, e sabe? Lógico que baixou uma energia negativa, porque para Satanás só está bom enquanto você está agradando a ele. Quando você fala da palavra de Deus, pronto, aí o negócio fica estranho. Então, esses aqui, ao mesmo tempo, sua justiça faz os desobedientes tremerem. E esses desobedientes pode ser um filho nosso, pode ser uma mãe nossa, pode ser um pai nosso, um amigo nosso. Porque todo desobediente, ele sempre vai achar que está certo. Quantas vezes, quando nós somos crianças, nós não queremos argumentar com a mãe e com o pai para não apanhar, mesmo estando errado? Por diversas vezes. O desobediente, ele sempre é articulador, ele sempre quer demonstrar que ele está certo, ele sempre quer provar por A mais B que está certo. Só que não adianta. Como é que eu vou argumentar com Deus que eu estou certo, se ele sabe o que eu vou falar mesmo antes de eu pensar? Não tem como. Então é se humilhar. Senhor, eu preciso de Ti. Eu não consigo, eu não posso ir em frente sem o Senhor. Eu não sou nada sem a Tua presença. Sem a Tua graça eu vou perecer. Eu tenho convicção de que eu sou pecador e eu necessito da Tua graça dia após dia para que eu possa seguir em frente. É essa convicção que eu tenho que ter. Se eu não tiver essa convicção, eu vou ficar me enganando. Eu vou vir a 10, 20, 30 cultos no mês e eu não vou sentir uma mudança de vida na minha vida. As pessoas que estão à minha volta não vão ver uma mudança de vida, porque até então eu ouvi o Evangelho, ele foi plantado dentro do meu coração, mas eu fico procrastinando um relacionamento sério com Deus. E eu jamais irei compreender o que vão estar falando aqui na frente, o que vão estar aconselhando. É igual diz uma frase: se você tem um amigo que prega o Evangelho para você, você tem um amigo de verdade. Nem sempre o amigo de verdade é aquele que vai bater a mão no seu ombro e vai dizer: você vai vencer, você nasceu para vencer, Deus vai te honrar. Às vezes o cidadão tem uma vida totalmente bagunçada, uma vida promíscua, uma vida de fofoca, uma vida daqueles viciozinhos ocultos. Aí o outro está ali do lado: você vai vencer, você merece isso, você merece aquilo. Se você não obedecer, você não merece nada. Você não merece nada. Agora, a misericórdia dele a cada manhã se renova. É daí onde nós temos que sempre estar buscando nos examinar, está fazendo aquele autoexame. O que foi que eu fiz hoje? Rapaz, aquela palavra que eu falei para fulano não pegou legal. Senhor, me perdoa. E se ele ficou magoado, eu pedi perdão a ele. Rapaz, aqueles R$2 que eu dei a menos no troco. Eita, Senhor, R$2 só, né? Mas o Senhor sabe que eu fui desonesto. Senhor, misericórdia, aquela mulher que passou aqui na frente, Senhor, pensei besteira, meu Pai, me perdoa, meu Pai. São peças de um quebra-cabeça que eu e você tem que montar dia após dia. Gente, pelo amor de Deus, se uma peça do quebra-cabeça falta, acabou, não tem harmonia, não tem beleza. E é esse quebra-cabeça que nós temos que ir montando dia após dia. No versículo 12, irmãos, para nós
finalizarmos, o versículo 12 nos diz, versículo 12: beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam, se refugiam, né? Então, beijai o filho para que não se irrite, não pereçais no caminho, porque dentro de pouco tempo se lhe inflamará a ira. Bom, o ato de beijar aqui é um ato de submissão, né? Submissão. Um súdito reconheceu o domínio do seu rei, beijando a sua veste, a orla da sua veste, ou a sua mão, né? Um ato de submissão. Então, quando nós olhamos, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira, tá? Então, beijar é um ato de submissão. O súdito reconheceu o domínio do seu rei, beijando a orla de sua veste ou a sua mão. O filho, dentro em pouco se inflamará. Os irreverentes estão sujeitos à ira do rei, se refugiam naquele grande dia, não terá uma segunda chance para aqueles que não se render àquele a quem Deus, em sua infinita sabedoria, escolheu para reinar. Às vezes a gente fala as coisas, às vezes a gente prega frases, às vezes a gente prega um sermão e tem certas coisas que não disparam um gatilho na mente do ouvinte. Então veja bem, em alguns determinados momentos, para algumas pessoas, uma pregação boa é aquela que faz você gritar, é aquela que faz você chorar. Amém? Se for o mover do Espírito Santo em você, glória a Deus. Que não seja por emoção, porque emoção não transforma ninguém. Mas se você está com vontade de pular, de gritar, de chorar, de dar risada, sabe? Mas também de parar e meditar, dizer, rapaz, o negócio estreitou. Então, dentro em pouco tempo se inflamará. Os irreverentes estão sujeitos à ira do rei. Quem são os irreverentes aqui? São os desobedientes, certo? Naquele grande dia não terá uma segunda chance. Veja bem, os desobedientes naquele grande dia não tem segunda chance. Então eu não posso esperar chegar amanhã para que eu me comporte como uma nova criatura. Não posso. Talvez eu não tenha o amanhã. E às vezes alguns zombam, riem, caçoam de Deus. E aí você às vezes pode até pensar, mas quando foi que eu ri de Deus, zombei de Deus? Quando você ouviu uma palavra, por exemplo, que era para te fortalecer, você desfez dela. Quando você viu alguém necessitado e você terminou tratando como uma coisa qualquer, generalizando, não vou dar dinheiro para esse mendigo não, que ele quer para droga. Irmão, vamos orar hoje? Rapaz, não vou orar hoje não, vou orar lá em casa. Mas ore junto com a igreja também. Então, naquele grande dia, alguns que se enganam não terá segunda chance. Sabe o que é isso? Acabou. O tempo de adorar para Ele com sinceridade já era. Porque o tempo que Ele teve necessário aqui na terra, que Deus permitiu que Ele seguisse em frente, Ele perdeu o tempo dele, a vida dele com coisas vãs, com coisas insignificantes, com coisas que não trouxeram benefício algum. É impressionante, o dia tem 24 horas e às vezes nós, eu e vocês, às vezes não dedicamos uma horinha do dia para Deus.
Uma das maiores tristezas do inferno, talvez, o que eu vou te falar agora, talvez seja até ridículo de minha parte. Alguns podem até pensar que seja ridículo, porque quando se fala de inferno, algumas pessoas só querem lembrar do bicho que não vai morrer e do fogo que não vai se apagar. Isso é terrível, não é? Isso é terrível. Mas sabe qual que vai ser a pior parte para mim? Vendo essa imagem na minha mente de pessoas lá no inferno, a falta, a ausência de Deus. É tão bonitinho quando algumas pessoas dizem: o inferno é aqui. Não, tu não sabe o que é o inferno. Enquanto tu está aqui, Deus ainda pode te proteger. Quando tu for para lá, acabou. Tchau. Tchau. Não tem meio termo. A doutrina do purgatório foi criada pela Igreja Católica. Na Bíblia não existe. Então não tem segunda chance. Ou eu e você nos consertamos hoje, ou eu e você compreendemos que Deus é soberano, que Deus ele usa a palavra dele para nos exortar, para nos fortalecer, para nos corrigir, e que nós possamos seguir em frente, e que essa palavra te acompanhe até em casa, que esse Salmo 2 insista na sua mente durante toda essa semana, que você possa refletir nesse Salmo, que você possa chegar em casa e ler versículo por versículo desse Salmo. Eu vou lhe contar uma coisa engraçada. No início, quando eu voltei para Cristo, aqui na Cristo Esperança Nossa, que eu não podia vir ao culto, eu mandava mensagem para o pastor às vezes 2 da manhã, eu lembrava: pastor, qual foi a palavra de hoje? Manda aí para mim. Estou mentindo? Às vezes 2 da manhã, como se o pastor fosse ver celular 2 da manhã, mas eu mandava mensagem para ele: pastor, qual foi a palavra de hoje? Mateus 7 e tal. Ah, pastor, obrigado. 2 da manhã. Eu pegava minha Bíblia, os demônios me atormentando. Eu pegava minha Bíblia, sentava na sala e eu ia ler minha Bíblia. E acredite, a primeira vez que eu coloquei na minha cabeça que eu ia ler a Bíblia primeira toda, panela caía em cima do armário, vulto passava da cozinha para o banheiro. Eu só dizia: olha, meu irmão, só não fica amassando muito aí, porque essas panelas da minha mãe e está tudo certo. Mas a Bíblia eu vou continuar lendo. Então, que a gente possa sempre ter isso em mente, irmãos, tá? Que os desobedientes vão sofrer. E na maioria das vezes, o sofrimento começa aqui. Eu convido os irmãos a curvar sua cabeça, para nós estarmos orando mais uma vez. Feche seus olhos, leve seus pensamentos ao Pai. Se você tiver alguma dificuldade nesse momento, ou alguma preocupação, entregue nas mãos dele. Você está aqui buscando ele. Você e eu é um privilegiado. Nós somos privilegiados. Pai nosso, Criador do céu e da terra, sabemos que somos falíveis e fracos, e as provações na carne e no mundo são múltiplas e severas, Pai. Oh, Pai querido, sustenta-nos e não nos deixe cair em tentação e pecado novamente, mas dá-nos graça, Senhor, para permanecermos firmes, para lutarmos bravamente até o fim. Sem a Tua graça e a Tua ajuda, não somos capazes de fazer nada, Senhor. Querido Deus, que o Senhor, meu Pai, nos deu uma noite abençoada debaixo da Tua presença e proteção. Querido Deus, perdoa aquelas palavras malditas, mal faladas que falamos ontem e hoje. Senhor, perdoa, meu Deus, os pensamentos contrários à Tua palavra. Pai amado, perdoa, meu Deus, nos momentos, meu Pai, que desejamos coisas que não temos e esquecemos de agradecer o que temos. Santo Deus e eterno Pai, nesse momento eu te digo, Senhor, nem todo o dinheiro do mundo terá algum valor, Senhor, se o Senhor não estiver conosco. Pai, nos fortalece, meu Deus. Querido Deus, que nós venhamos, meu Deus, a perder tudo em nossas vidas, menos a Tua presença. Senhor, a nossa alma sente falta do céu. Pai, nós desejamos, meu Deus, a Tua presença. Pai, que os nossos pensamentos, meu Deus, sejam os Teus pensamentos.
Pai, que as nossas ações nesse mundo vil e cruel, Senhor, reflita o brilho do Teu Espírito Santo em nossa face, na nossa vida. Pai, abençoa, meu Deus, os casamentos, meu Deus, atormentados. Querido Deus, em nome de Jesus, vai abençoando e protegendo aquele jovem, Senhor, cheio de planos, meu Pai. Pai, vai tirando toda a ansiedade, Senhor, depressão, tristeza. Vai fortalecendo, meu Deus, vai dando ânimo, meu Pai. Pai, abençoe e protege teu filho, João Batista, Senhor. Fortalece ele, meu Deus, nessa jornada, que não é nada fácil, mas é prazerosa, Pai. Nos mantenha de pé, Senhor, pois é somente com a tua graça, meu Pai, que nós podemos lutar. E se nós podemos lutar com a tua graça, é porque nós podemos vencer. Louvado seja o teu nome para todos sempre.